Olá, tudo bem? A palavra de Deus diz assim, Amós 8, verso 11. Eis que vem dias, diz o Senhor Deus, em que enviarei fome sobre a terra, não de pão, nem sede de água, mas de ouvir as palavras do Senhor. Como esse dia não chegou, vamos continuar ouvindo as palavras do Senhor. Vamos orar? Grande Deus, nos abençoe estudar a tua palavra, nos dê sabedoria, livra-nos do mal, em nome de Jesus. Amém. O título do nosso estudo de hoje é Completos em Cristo. Paulo, no segundo capítulo de Colossenses, disse: Ninguém, pois, vos julgue por causa da comida e bebida, ou dia de festa, ou lua nova, ou sábados, porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir, porém o corpo é de Cristo. No entendimento de muitos nos dias de Paulo, antes de você se tornar cristão, você deveria se tornar judeu. E como judeu, deveria ter as práticas voltadas ao santuário. Qual é o desafio, o problema nesse pensamento? O santuário teve o seu lugar até a morte de Cristo. O santuário da terra era uma sombra do santuário celestial. Existiu o santuário celestial, foi feito um modelo, um santuário terrestre, ele perdeu a sua validade e voltaram as atividades no santuário e continuaram as atividades no santuário celestial. Não é necessário se tornar primeiro judeu para depois se tornar cristão. Mas, comida e bebida, lembramos de um procedimento que envolvia o santuário. As suas libações serão a metade de um hin de vinho para um novilho, e a terça parte de um hin para um carneiro, e a quarta parte de um hin para um cordeiro. Este é o holocausto da lua nova de cada mês, por todos os meses do ano. Então, comida e bebida envolvia serviços no santuário. Dia de festa. São estas as festas fixas do Senhor, as santas convocações, que proclamareis no seu tempo determinado, no mês primeiro, aos 14 do mês, no crepúsculo da tarde, é a Páscoa do Senhor. Então, citamos aí a primeira, das festas fixas. O que nós temos aí? Também envolvendo o santuário. São 7 festas. As festas que coloquei aqui em vermelho são festas que envolvem peregrinação. Eles deveriam se movimentar até o templo. Então, o que agora temos na sequência? Lua nova. Tocai a trombeta na festa da lua nova, na lua cheia, dia da nossa festa. É preceito para Israel e é prescrição do Deus de Jacó. Nos princípios dos vossos meses, oferecereis em holocausto ao Senhor 2 novilhos e um carneiro sem defeito. Mais uma vez, uma festa que envolvia sacrifício, santuário. Sábados. Agora, ali na declaração inicial que vimos em Paulo, Colossenses 2, ele também fala dos sábados. A grande pergunta é, ele está falando do sábado semanal ou do sábado festa? 6 dias trabalhareis, mas o 7º será o sábado do descanso solene. Santa convocação, nenhuma obra fareis. É sábado do Senhor em todas as vossas moradas. Esse é o sábado, 7º dia. Disse mais o Senhor a Moisés, mas aos 10 deste mês 7º será o dia da expiação. Tereis santa convocação e afligireis a vossa alma. Sábado de descanso solene vos será. Então afligireis a vossa alma. Aos 9 do mês, de uma tarde a outra tarde, celebrareis o vosso sábado. Percebe? Tanto o sábado do 7º dia é chamado de sábado, como o dia da expiação, uma das festas, aqui também é chamado de sábado. São estas as festas fixas do Senhor, que proclamareis para as santas convocações, além dos sábados do Senhor e das vossas dádivas, e de todos os vossos votos, e de todas as vossas ofertas voluntárias, que dareis ao Senhor. Percebe? 2 tipos
dois momentos que nós temos aí o nome sábado, sétimo dia e uma das festas ali intitulada como dia da expiação. Qual era o costume de Paulo? No sábado, saímos da cidade para junto do rio, onde nos pareceu haver um lugar de oração. E assentando-nos, falamos às mulheres que para ali tinham concorrido. Mesmo após a morte de Jesus, Paulo continua na guarda do sábado, sétimo dia. Paulo, segundo seu costume, foi procurá-los e por 3 sábados arrazoou com eles acerca das Escrituras. E todos os sábados discorria na sinagoga, persuadindo tanto judeus como gregos. Várias declarações sobre Paulo, continua como costume seu, a guarda do sábado, sétimo dia. O que Paulo escreve sobre a lei de Deus? Paulo pode falar? Paulo fala. Anulamos, pois, a lei pela fé? Não de maneira nenhuma. Antes confirmamos a lei. Por conseguinte, a lei é santa e o mandamento santo e justo e bom. Que diremos, pois? É a lei pecado? De modo nenhum. Mas eu não terei conhecido pecado senão por intermédio da lei. Pois não teria eu conhecido a cobiça se a lei não dissera, não cobiçarás. Paulo também não está retirando a lei. Paulo não está retirando a guarda do sétimo dia, o sábado, e Paulo não está retirando a lei de Deus. Ele diz que a lei de Deus é necessária, porque ao ver a lei de Deus, eu vejo que a minha situação é complicada, e a lei de Deus nos conduz para Cristo, porque Cristo nos salva. Então, a bênção da lei, ela é boa, santa, e Paulo continua elevando a lei de Deus no seu devido lugar. O grande conflito 328 diz: com o grande sacrifício oferecido sobre o Calvário, terminou aquele sistema cerimonial de ofertas, que durante 4.000 anos havia apontado para o Cordeiro de Deus. O tipo alcançou o antítipo, e os sacrifícios e ofertas daquele sistema cerimonial deveriam cessar. A lei ritual, com seus sacrifícios e ordenanças, devia ser cumprida pelos hebreus até que o tipo encontrasse o antítipo na morte de Cristo. Então cessariam todas as ofertas sacrificais. Foi esta que Cristo tirou do meio de nós, cravando-a na cruz. Qual? A lei cerimonial. Conquanto a morte do Salvador pusesse termo à lei dos tipos e sombras, não diminuiu no mínimo a obrigação imposta pela lei moral. Ao contrário, o próprio fato de que foi necessário Cristo morrer a fim de expiar a transgressão daquela lei, prova ser ela imutável. Para que o coração deles seja confortado e vinculado juntamente em amor, e eles tenham toda a riqueza da forte convicção do entendimento, para compreenderem plenamente o mistério de Jesus Cristo, em quem todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos. Então, tudo nos conduz a entender que aquele sábado de declaração inicial não é o sétimo dia. Devemos ir a Cristo, porque Ele é a fonte da sabedoria e do conhecimento. Devemos estar também enraizados e crescendo. Ora, como recebestes Cristo Jesus, o Salvador, o Senhor, assim andai nele, nele radicados e edificados e confirmados na fé, tal como fostes instruídos, crescendo em ações de graças. Radicados, edificados, confirmados, crescendo. Deus nos aceita como somos, mas não quer que permaneçamos do jeito que estamos. Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes, e não vos submetais de novo a julgo de escravidão. O que pode ter sido cravado na cruz também, a culpa. Jesus pagou o
preço do pecado na cruz. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Cuidado que ninguém vos venha a enredar com sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo, porquanto nele habita corporalmente moralmente toda a plenitude da divindade. Lembra de Paulo? Igual a Deus, plenitude divina, semelhante a homens, tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo, no qual igualmente fostes ressuscitados, mediante a fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. Batismo não é formatura nem matrícula. Batismo é morte. Morte para a velha vida e nascimento para uma nova vida. Se morrestes com Cristo para os rudimentos do mundo, porque como se vivesseis no mundo vos sujeitais a ordenanças, não manuseieis isto, não proves aquilo, não toques aquilo outro, segundo os preceitos e doutrinas dos homens, pois que todas estas coisas com o uso se destroem. Não é necessário se tornar antes judeu para depois se tornar cristão. Deus hoje nos convida a retornarmos à sua palavra constantemente, para que nela encontremos o assim diz o Senhor. Vamos orar? Grande Deus, ajuda-nos a recorrermos sempre à tua palavra como o único parâmetro de nossa fé. Ajuda-nos a estarmos comprometidos em compartilhar a tua palavra com mais pessoas. Oramos em nome de Jesus. Amém.